Boa noite, Edalcio. Tudo na paz, querido? Tudo na paz, Deus meu líder. abençoe, cara. Amém, você também. Que honra, hein? Igualmente, né? Tá E- aqui, Inaugurando o podcast Em Família. glória a Deus por isso. E eu estou do lado do meu irmão, então estamos em família, né? Estamos Glória a Deus. todo o tempo. Glória a Deus. Amém. Esse podcast nasceu no coração de Deus e o propósito é falar, né, sobre a família tradicional, a família de Cristo, a família segundo a Bíblia. Nós amamos os pais, nós amamos as mães e os filhos e nós defendemos completamente, né, a família segundo a Bíblia. E glória a Deus por isso. Nós vamos aqui no podcast Em Família falar sobre vários temas, mas todos que vão estar relacionados com família e vão trazer crescimento. Amém, glória a Deus. Viver esses princípios cristãos dentro da família é importante, né? Amém, amém. E nós estamos aqui saindo de uma pandemia, né, que impactou muita gente e principalmente impactou aqui, né, emocionalmente. Muita gente desestruturada, pessoas maravilhosas, né, pessoas muito sãs, mas que foram, infelizmente, né, se tornaram pessoas aí que estão passando por um processo muito sério. Tem crise de ansiedade, crise de depressão. Então, esse é o tema de hoje. Nós vamos falar aí sobre saúde mental. Amém, glória a Deus. Quando a gente fala saúde mental, a gente também está declarando cura das emoções, né? Isso Mas mesmo. nesse momento eu quero que você se apresente, meu irmão. Fale Olá. aí. É Dálcio Nascimento, irmão meu, mas ele vai falar um pouquinho mais sobre ele. Olá, família. É Dálcio Nascimento. Sou policial militar há 26 anos. Glória a Deus. A gente cursou aí no percurso da nossa vida graduação em Química, né? Então sou professor de Química também. Uau. Rapaz, tu me E- surpreende a cada dia, viu, velho? Pois é. Até muitas vezes até a mim mesmo. Glória a Deus por isso. E a gente fez aí a pós-graduação em psicanálise, né? Inspirado aí pelo programa 30 Semanas, que é o programa que a gente lidera, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Daqui a pouquinho. Vamos falar aí, o que é 30 semanas? Daqui a pouco, Isso. tem momento pra tudo. E hoje cursando, né, o curso de psicologia. A intenção é entender e aprender mais sobre a psique humana, sobre o comportamento do sujeito e que a gente possa, através desse conhecimento, ajudar nosso povo da nossa igreja, né, nossa grande família, né, família, Amém, a igreja amém, da família, né, amém. para que a gente possa ajudar nosso povo a tratar dos seus transtornos emocionais, né. E você é psicanalista, não é isso? Psicanalista, formado pelo Instituto Freudiano de Pernambuco, né? A gente atua, a gente tem um consultório lá na Rua da Solidade, Que benção. na Galeria Solidade, né? A gente atende lá e tem sido uma bênção de Deus derramar, né? Transbordar, na verdade, o que Deus tem derramado sobre nós, né? E é bom quando a gente descobre o propósito de Deus na nossa vida. Porque quando a gente descobre o propósito de Deus na nossa vida, tudo converge para Ele, né? É verdade. Então as coisas fluem naturalmente, sem forçação de barra. Quando você pensa que não, você vai sendo conduzido na água do Espírito, né? Você Glória começa a Deus. com água no tornozelo, no joelho, e daqui a pouco você está mergulhado Amém. na água do Espírito, no propósito que Deus tem. O Espírito Santo de Deus vai conduzindo você de forma extraordinária. Amém, irmão. Amém. E a gente voltando a falar aí, né, sobre as emoções. Existe doença das emoções? Existem vários tipos, vários transtornos, né? Hoje em dia a gente tem aí os CIDs, né? Que classificam. A gente tem também outro mecanismo que vai classificando as doenças mentais, né? E que os psiquiatras, os doutores em psicologia, né? Os psicólogos, psicanalistas vão utilizando para identificar, né, os problemas, as psicopatologias que o cidadão desenvolve, o sujeito desenvolve. E você falou bem quando falou da pandemia, né? A pandemia aflorou isso aí, né? Ela trouxe à tona essa necessidade da busca do tratamento emocional, né? De transtornos emocionais.
E é uma coisa que veio para não voltar mais atrás, para continuar essa busca por essa cura, por esse entendimento, principalmente o entendimento do eu, né, do meu eu, né? Ninguém pode viver nada sem se entender primeiro. Ninguém pode ter bons relacionamentos com as outras pessoas sem se entender primeiro, né? Entendo. E a gente partindo aí, trazendo esse conhecimento de psicanálise, esse conhecimento de psicologia para a questão da nossa igreja, né? A gente vê as três naturezas do sujeito, né? A natureza espiritual, física, né? E o corpo, né? Corpo, alma e espírito, né? Na verdade. Então... Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. Querido, se existe doença das emoções, então existe cura, né? Existe sim. Veja só, quando uma pessoa, eu mesmo muitas vezes olhando para o meu corpo, eu vejo umas cicatrizezinhas, e geralmente a gente leva um arranhão, a gente identifica logo que vem o sangue, a dor, né? Na minha época, colocar aquele metiolate, né? Minha mãe tinha uma mistura poderosa que ela dizia que era um pingo e um grito. Era. Então é fácil identificar que você levou um arranhão ali, que precisa botar um antisséptico ali, alguma coisa. É fácil visualizar, né? É fácil visualizar. E o corpo, quando é interno, ainda tem uma febre para poder sinalizar que tem um problema, né? Isso. Já as doenças que vêm da alma, né? As doenças emocionais, os problemas emocionais, ela não apresenta tão fácil assim o problema. E as emoções, elas vão, na verdade, elas são a descarga de uma ideia que o sujeito tem no seu inconsciente. Então, muitas vezes a gente pensa que um sintoma é a doença, né? Mas aqui dali é uma febre apenas, né? Isso. Uma ansiedade, por exemplo, é uma manifestação de uma ideia que o sujeito teve, que está no seu inconsciente, porque aí, se eu for explicar, vai demorar muito a questão da topografia psíquica que eu sou da linha freudiana, que ele classificou de consciente, inconsciente, pré-consciente. Então, muitos problemas surgem desse inconsciente que o tempo todo quer vir para o consciente, mas quando chega no pré-consciente, nós temos nossa censura. Então, nossa censura ela vai dizer se aquele comportamento é adequado para minha ideia como cristão, para a minha moralidade, para a minha ética, para os princípios da minha família, né? E aí ele não sendo o meu mecanismo de defesa do meu eu, vai jogar no meu inconsciente. Mas esse inconsciente, ele é como se fosse aquele aluno que está numa sala de aula, perturbando o tempo todo, e o professor quer dar aula e não consegue. E aí você convida aquele aluno para sair da sala, e ele não sai, você tem que pedir alguém para que conduza ele para a secretaria, ele vai para a secretaria, mas aquele aluno não deixou de existir. Ele só saiu de um ambiente para outro. E aquele aluno não deixou de existir. E ele muitas vezes sai da secretaria e volta para bater na sua porta para querer atrapalhar a sua aula. Esse já aconteceu muito comigo, que eu era professor universitário. Pronto. Teve um momento que eu pensei que ia apanhar. Pronto. Então, o nosso material inconsciente, que a gente chama material latente, ele quer vir o tempo todo para o consciente. Só que diante dessas barreiras, ele não vem, e a gente manifesta esse desejo muitas vezes, essa ideia, através das emoções. Então, para toda ideia que está no meu inconsciente, há uma emoção correspondente. Interessante que você começou a falar aí, você citou uma palavra que é a moral. Isso. Né? Mas só que você também correlacionou ao cristianismo. Mas de forma aberta, a moral é muito relativa, né? Isso. De forma filosófica também, e até na psicologia, né? A moral, ela é temporal. Né? A moral de hoje pode, daqui a 10 anos, não ser a mesma moral. Entendo. Já a ética, não. A ética, ela é atemporal. A ética é o conjunto, né? Então, com o tempo, a pessoa, por exemplo, vê uma mulher com calça jeans, né? Antigamente era
a 1970, 60, era um caso raro, né? Uhum. Até que veio o movimento feminista nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Né? Então, passou agora, na moralidade de hoje, normal. Então, a moralidade ela é temporal, vai se ajustando. E também tem aquela questão, né? Existe também a distinção entre, até a ética, né? Do mundo, de forma geral, sociedade, e a ética cristã. Isso. E nós, que somos cristãos, completamente abertos, assim, né? Estamos aqui num canal que é cristão. Então, a gente não vai esconder. Essa é a nossa base, né? E a nossa base de ética, né, de moral, está na Bíblia. E é atemporal. Por isso, justamente, por isso que eu falei coloquei o cristianismo. Aqui, no meu consultório, quando eu estou atendendo, a gente evita, né? Que a gente tem a ética, ela teoricamente impede que a gente fale sobre crença. Uhum. Mas o sujeito, na sua análise, ele está livre para trazer a demanda que ele quiser tratar. O paciente, né? É isso que a gente chama analisando o paciente. Ele está ali para trazer a demanda que ele quiser, que ele se sentir à vontade para trazer. Entendi. E você tem que estar preparado para tratar de tudo, né? Já houve alguns pacientes que eu tive que estudar várias coisas culturais, que era de outro país e tudo, para entender o assunto que ele estava trazendo e ajudar ele no seu processo de cura. Então, voltando à questão da cura das emoções, né? É possível sim, quando o sujeito, ele consegue, a gente fala sujeito na questão científica, tá? Uhum. Quando ele consegue entender o porquê daquela emoção que ele sente, por exemplo, um ódio. Digamos que uma pessoa chegue, digamos que a gente tem um irmão na igreja que ele diz assim, eu tenho ódio do meu pai. Uhum. Eu tenho ódio do meu pai. Mas qual a origem desse ódio, né? Então, através da psicanálise, a gente vai à busca da raiz desse ódio no seu inconsciente. Então, ele disse, eu não posso... Veja, a moralidade dele e o cristianismo dele, eu não posso odiar meu pai. Então, ele recalca essa emoção. Entendi. Então, ele recalca essa ideia de odiar o pai, e a emoção parou de existir temporariamente. A partir do momento que ele volta a essa ideia, volta também a emoção. Tá entendendo? Entendi. Então, o que é que acontece muitas vezes? Como é que essa emoção volta? Um exemplo. Ele faz, eu sou cristão, eu não posso odiar meu pai. Né? Porque a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe. Sim. Né? E seus dias serão prolongados na terra. Aí eu não posso odiar meu pai. Mas aí na escola ele conhece um professor de matemática. E esse professor de matemática tem traços do seu pai. Muitas vezes até lembra a voz do seu pai. E aí gera um distanciamento, gera um conflito, gera tudo. Por quê? Porque veio do inconsciente para o consciente dele a memória do pai e o ódio pelo pai. Então, ele transferiu para aquele professor. E aí esse momento de transferência gera justamente a emoção de ódio que ele não pode manifestar. Ele manifesta como ansiedade, aí ele não consegue produzir na escola, ele não consegue tirar boas notas, ele começa a travar quando o professor entra na sala, ele não presta atenção no assunto. Por quê? Aí vai chamar uma psicóloga da escola. A psicóloga não consegue perceber esse detalhe. Alguns não conseguem perceber esse detalhe, que tem algo relacionado aí a um pai que ele odeia. E isso é bem interessante, porque tem muito cristão que ele abre a boca tranquilamente para falar, né, de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Ele ama o Espírito Santo, sente a suavidade, né, o consolo, a esperança do Espírito Santo, mas quando fala de Deus Pai, ele trava, né? Isso, tem muita gente que tem dificuldade de chamar Deus de Pai, porque ele transfere um relacionamento que ele teve com o pai dele quando na infância e durante o seu percurso da sua vida, porque nós temos uma hereditariedade emocional que vem desde o ventre da mãe. Então, desde o ventre da mãe que a gente vem sentindo, vem se relacionando com esse mundo exterior, esse mundo que nós vivemos, e esse mundo vem construindo o sujeito, das relações sociais que a gente vai tendo dentro da nossa casa. A nossa casa é o ventre
emocional. É de onde vai surgir toda a nossa formação do nosso psique, das nossas emoções, da minha dependência, da minha inteligência emocional, vai surgir daí, desse relacionamento a priori dentro da minha família. Aí depois eu vou começando com as faixas de idade, aprendendo a viver com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, né? Tem vezes que a gente é impactado até quando nós estamos no ventre da mãe, né? Isso. Rejeição, né? Isso. A rejeição, se a mãe e o pai bem soubessem, né? As crianças que muitas vezes escutam os pais dizer, poxa, não era a hora de vir um filho. Eu queria um menino e o resultado deu uma menina, ou vice-versa. Ele não sabe, não tem ideia do dano que eles causam à criança já no ventre, porque ela está escutando, ela já está ali desenvolvendo os seus pensamentos, sim. Porque a mãe recebe aqui dali, tem um processo psicológico mais químico, e aqui dali acaba atingindo ela. Isso é incrível, né? Passa tudinho para ela. Muitas vezes a gente não... É emocional e espiritual ao mesmo tempo, né? Já aconteceu, né? Não aconteceu ainda comigo, mas já ouvi vários relatos de companheiros que são psicanalistas, que pessoas, quando estão no sete analítico é a sessão analítica, né? Se posiciona na posição fetal. Por quê? Porque ele faz uma regressão para essa Já ouvi época. falar. E lá é onde está o problema, a raiz do problema, né? Então, precisa entender a raiz. Eu, certa vez, lá na casa onde eu morava, tinha uma plantinha que saiu assim do cantinho do muro, sabe? Indesejadazinha, ficava feio o muro lá, a fachada da casa, né? E minha esposa sempre disse, amor, arranca esse mato. Eu ia lá, arrancava. Com pouco tempo ele nascia de novo. Eu ia lá, arrancava. Ele nascia. Por que ele nascia de novo? Porque a raiz ficou. Eu só tratava do superficial. Isso. E muitas coisas, para cura emocional, eu tenho que tratar não superficial, mas tem que tratar a profundidade, tem que chegar na raiz. Então você já está falando uma coisa assim que está me lembrando do 30 Semanas. Pois é. Né? Então tá na hora de você falar um pouquinho aí. Pronto. Explica aí o que é 30 Semanas. O programa 30 Semanas é um programa voltado para a cura das emoções. Uau! Né? Ele usa práticas de terapia de grupo, fundamentado pela palavra de Deus e pura ação e domínio do Espírito Santo. Chegou a me arrepiar Glória agora. a Deus. Então é muito lindo ver o Espírito Santo de Deus trabalhando nos participantes do 30 Semanas. Né? Eles começam meio assim, todo acanhado, porque não é fácil você chegar numa terapia de grupo, num grupo. Então quer dizer que é baseado em terapia de grupo. Tem uma estrutura de terapia de grupo de também. Isso, tem sim. E o que é que faz isso? A partir do momento que que é o que a gente, da linha freudiana, nós usamos, né? É o que a gente chama de livre associação de palavra. É o paciente falar. E ele fala livremente. E a gente, como analisante, a gente fica na atenção flutuante, pegando os pontos que ele muitas vezes não percebe. Que ele mesmo fala, ele não percebe. E como é que eu posso ajudar uma pessoa a curar suas emoções? É trazendo do inconsciente para o consciente essas ideias que geram as emoções, ansiedade, perfeccionismo, pânico, todos esses transtornos que vêm, e aí ele consegue entender por que é que isso acontece. E aí entra na questão da elaboração, que nada mais é do que uma ressignificação do meu comportamento. Entendi. Entendeu? E você então, falou aí sobre abrir, né? Eu me lembro, né? Teve um momento que eu estava com uma crise existencial muito grande e com a dor no coração e não conseguia resolver, mas eu tive uma oportunidade, estava num momento de oração, né? Eu tinha um conselheiro, eu nem conhecia a pessoa. Eu sei que só ia a pessoa parar na minha frente, né? Ele falou uma palavra, ele falou uma frase, mas eu comecei a desabafar, tirar tudo que tinha no meu coração. Aqui dali foi terapêutico. Só em eu falar, em confessar, 85, 90% do meu problema já tinha sido resolvido ali. É como se eu tivesse levado diante do trono de Deus, né? E estivesse sendo tratado naquele momento. Isso, veja só.
Existe um poema que fala sobre coxa de retalho, né? Nós somos uma coxa de retalhos. Como assim? A vida da gente, as experiências que a gente vai tendo, as relações pessoais e interpessoais que nós vamos tendo com as pessoas, vão gerando na gente feridas, né? Por causa dessas experiências que a gente vai tendo. Alguém que prometeu algo e não cumpriu, né? Por exemplo. Então, um relacionamento que não é bem terminado. Isso. Então, esses relacionamentos vão ficando as suas marquinhas, né? E são aquelas feridas emocionais que a gente não consegue ver, né? E que, com o passar do tempo, vão se manifestando, como a gente já falou. Mas o que é que acontece? Do jeito que pessoas, elas nos causam feridas emocionais, Deus usa pessoas para nos curar emocionalmente. Isso. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo do cristão, quando ele se lança aos pés do Senhor e se entrega, apresenta. Por isso que a primeira palestra que a gente tem, que o programa 30 Semanas, são 8 decisões que o participante precisa tomar. E a primeira decisão, cada decisão tem em torno de 4 a 5 palestras. Então, a primeira decisão chama-se admitir. O que eu admitir é eu realmente reconhecer, eu tenho problemas. Eu preciso externar esse problema. Se eu não externo o problema, eu não consigo a cura dele. Entendi. Entendeu? Então, eu tenho que colocar isso para fora. É o que Tiago 5,17 vai falar. Quando eu confesso meus pecados para Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso ao outro, né? Eu sou curado, porque ele vai estar orando comigo. Isso. Eu estou parafraseando um pouquinho, mas é isso que o versículo diz. E a gente vê na Bíblia várias passagens, Jesus usando pessoas no processo do milagre para curar, né? E a gente vê que desde o princípio, o que é que Deus disse desde o princípio em Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Então ele já sabia da importância do relacionamento, ele já sabia da importância de ter o outro do seu lado, ele já sabia da importância de caminhar juntos, né? E é necessário isso. Então, no programa 30 Semanas, tem essa ferramenta poderosa, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que as pessoas participam e vão aprendendo um com o outro, vão falando, dialogando cada um dos seus problemas. E como é que funciona o 30 Semanas? Por exemplo, por que esse nome 30 Semanas? Bom, o programa 30 Semanas, ele surgiu, né, a priori, a gente trouxe essa ideia da igreja da cidade de São Paulo, né? Através do meu líder Arthur, que foi para um congresso Inspire, né? Conhecer o programa 30 Semanas. Mas antes de ser 30 Semanas, ele era celebrando a recuperação. Nasceu na igreja em Zerobeck, a igreja lá do Rick Warren. Rick Warren, né? Rick Warren. Daquele livro Uma Vida com Propósito. Isso. Então, na igreja dele surgiu esse que partiu do programa 12 Passos, que é um programa de recuperação de drogados nos Estados Unidos, chama-se 12 Passos. Então, eles pegaram aquele formato, transformaram aquela estrutura de AA. Isso, e deram a roupagem com o Espírito Santo de Deus ali, né, atuando. Totalmente baseado na palavra de Deus. E aí surge o Celebrando Recuperação. Quando vem para aqui, para o Brasil, na igreja da cidade, passa um certo período como Celebrando Recuperação, depois eles dão outra roupagem, né, para o programa 30 Semanas, que aí eles enxugaram, tiraram muitas coisas que tinham a ver com 12 passos e colocaram mais ainda a palavra de Deus. E eu tenho fé que a gente vai ter o nosso programa. Em nome de Jesus, Deus já está inspirando vocês. De material nosso, com a visão da nossa igreja, com os pilares da nossa igreja, eu creio. Com as pérolas dos nossos bispos, Amém. né? Que Deus tem usado ele, inspirado ele e a bispa. Eu concordo. Então, em breve a gente vai ter nosso programa 30 Semanas. Interessante, né, Edalcio, que os homens enxergaram o valor da ciência, né? E integrou com a palavra de Deus e trouxe um resultado maravilhoso. Isso. A ciência não é inimiga da religião e da fé. Não é. De jeito nenhum. A ciência é o cumprimento de um dos mandatos que Deus deu ao homem lá quando ele disse, irás cuidar do jardim, irás proteger o jardim.
ali foram 2 mandatos culturais, no qual está inserido a criatividade, a produtividade, a ciência, a inovação, tudo isso está inserido nesse mandato. Eu creio. Então o homem precisa abrir os olhos para isso. E quando muitas vezes a gente vai ler alguns filósofos, a gente faz, rapaz, acho que esse camarada está plagiando a Bíblia, porque tem tudo a ver. Por exemplo, a psicanálise é a cura pela palavra. E o que é que a Bíblia diz? Que a palavra tem poder. Isso. Né? Então, tá tudo na palavra. É verdade. Né? Não desmerecendo eles, claro, eles estudaram, eles são, né? Tem nomes aí de filósofos, mas a gente vê que quando a gente começa, quando eu começo a estudar, eu me reporto para a palavra sempre. Então, para mim, na minha bibliografia, de todos os meus estudos que eu possa fazer, eu posso chegar a PhD em psicologia, mas a Bíblia sempre terá o primeiro lugar na minha vida. Você pode ser o maior intelectual do mundo, mas o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Isso mesmo. Né? Então, mas a gente também não vai negar a ciência. A ciência, né, na verdade, é o quê? É o descobrimento das ações de Deus para a criação. Isso. A gente vê que a Grécia, né, ela foi o berço de muitos filósofos, matemáticos, físicos, né? E a partir dessa filosofia, né, saíram muitas ideias. A própria psicanálise, ela vai na mitologia grega trazendo temas como, por exemplo, o complexo de Édipo, veio de lá, né? E muitos outros que a psicologia também utiliza, até o próprio símbolo da psicologia vem de lá. Então, existiu um berço ali, né, do conhecimento no mundo 2.500, 2.700 anos atrás, né, e que a gente vê que todo esse conhecimento aí da busca do homem para entender o mundo em que vivia e entender ele mesmo, Platão vai dizer, né, que Platão até foi julgado porque ele começou a falar, questionar, e você é o que nisso tudo? Então, quem é você? Então, ele trata isso até no poema que tem de Sócrates, que ele fez, mostrando essa questão, que Sócrates foi questionado, julgado, né? Porque ele queria simplesmente questionar o homem dele mesmo. Quem é você? Né? Aí ele vai dizer, eu sei que nada sei. Né? Então, é por essa ideia aí. E tudo isso a gente vê que foi aproveitado, que foi utilizado, aproveitado não, na verdade, utilizado por Deus para trazer o conhecimento de Por exemplo, o propósito desse podcast é nós trazermos o máximo de conhecimento puro. Quando eu falo puro, né, é descontaminado do mundo. Isso. É de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus fala, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. E também meu povo padece por falta de conhecimento. Isso. Então aqui a gente vai trazer episódios, né, com entrevistados aqui, que atuam de diversas áreas. Vamos falar sobre diversos assuntos. Vamos falar sobre finanças pessoais aqui, né? Vamos trazer alguns homens. Tiagão, Rafael, que a gente, né? Top, benção. Em breve ele vai estar por aqui. Mas, por exemplo, no próximo episódio, sabe, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre autismo. Ótimo. Família precisa saber receber todo, né? Todo tipo de pessoas. A gente precisa entender as dificuldades e as limitações de cada um. E entender que nem tudo, eu não vou ser advogado, porque ele potencializa que nem tudo é Satanás. E tudo é espírito. Isso. Né? Então, existem sim os problemas que precisam de intervenção psiquiátrica, precisam de intervenção psicólogo, psicanalista, precisa de um especialista para ajudar. Porque Satanás ele vai entrar nessas brechas e vai potencializar isso aí. Isso. Né? Isso. Vai fazer um estrago grande nas famílias por causa disso. E a religiosidade muitas vezes cega as pessoas, elas não conseguem enxergar isso aí. Né? E a pessoa fica sofrendo. Quem sofre é a pessoa que está ali necessitando. Muitas vezes está gritando, pedindo ajuda e ninguém consegue enxergar. É muita ignorância, infelizmente. Né? Por exemplo, a tentativa de suicídio tem uma mensagem por trás dela. Tá entendendo? A pessoa tentou um suicídio porque existe uma mensagem que ele quer trazer para o mundo dele, que para ele não tem mais sentido o mundo, né? Há um processo narcisista também nisso aí, inserido, né? E ele acha que o remédio agora para ele, já que ele não tem jeito, é tirar a própria vida, né?
Edalcio, me explica aí como é que são essas reuniões do 30 Semanas. As reuniões do 30 Semanas ocorrem todas as terças-feiras aqui na igreja sede. Né? Ela começa às 19h30 e ela ocorre com um grande encontro, que é o que a gente chama de grande encontro, é uma palestra. É um culto normal. Tem um louvor, tem dízimo de oferta, tem testemunhos impactantes, poderosos, né, para que as pessoas que estão participando vejam, né, e se motivem e se inspirem a falar também dos seus problemas, porque quando a pessoa está testemunhando, encoraja o outro, né, a falar então, dele alguém mesmo. que participou do 30 Semanas vai dar o seu testemunho lá. Vai dar o Vai seu se testemunho. abrir lá, todinho. São 10 minutos, ele rasga a vida dele Uau. lendo ali o testemunho dele, né? Eu falo isso, mas eu já participei, já vi, né? Cada coisa absurda, né? a gente- Seu testemunho fortíssimo. Rafinha, que tá lá na produção aí também, testemunho maravilhoso. Rafa Mas, de fato, eu já vi milagres. já tive alguns testemunhos, né? Que é a questão da ética do programa, do sigilo, a gente não pode tratar, a não sei que a pessoa liberasse pra gente falar, e mesmo liberando a gente não ia trazer o nome. Isso. Mas são testemunhos. Daqui a pouco eu vou querer saber detalhes, de alguns, pelo menos, assim, os cabeludos aí, né? São que eu fico assim, muitas vezes olhando assim, meu Deus. Hein? Aí reforça, né, aquele sentimento de que você está caminhando certo, né, que o Espírito Santo de Deus está agindo através da sua vida, que não tem nada a ver com o Edalcio, tem a ver com ele, né? Isso. Então o programa ocorre dessa forma. Quando termina esse grande encontro, aí os participantes vão para umas partilhas de mulheres Certo. e partilhas de homens. Dividem, homens e Dividem, mulheres. é. Mesmo assim, os homens e mulheres ainda são divididos, né? Em São pequenos divididos. grupos, né? Cada grupo partilha, o certo é ter no máximo 15 pessoas. Certo. Por quê? Porque eles têm de 3 a 5 minutos para dar o seu testemunho. Eles são conduzidos nesse processo por líderes de partilhas, Penso. que são membros da equipe preparados, Que já participaram. que já participaram e preparados para conduzir essa partilha, né? Onde ali tem uma leitura das regras, orientando como vai ser, a questão do sigilo do que é tratado para evitar o que a gente chama de quebra de partilha. Fala mais sobre isso aí, essa confidencialidade. Pronto. Fala aí. Essa confidencialidade é importante porque para que a pessoa se sinta num local confortável e seguro para trazer literalmente e abrir o seu coração daquele seu problema que tem, né? Das suas emoções, né? Seja ele de pornografia, seja ele problema de prostituição, seja qual for Eu o aprendi problema. um nome muito interessante que antes eu não sabia, né? Que é codependência. A codependência, que a gente pode dizer que é a dependência emocional, né? A codependência é um termo novo, né? E existe codependência anulativa e positiva. É novo porque ela surgiu justamente daqueles grupos que tratavam com os dependentes químicos. Sim. Então a família vivia numa codependência para evitar, por exemplo, fulano de tal, ele é dependente químico e eu vou comprar a droga dele para evitar que ele vá para a rua comprar. Então isso é uma codependência. E essa codependência foi se aprofundando também na questão emocional do relacionamento afetuoso, seja ela com o marido, com a esposa. Então, ou seja, você só é feliz, por exemplo, se sua esposa estiver feliz com você. Isso. Você não consegue ser feliz por sozinho. É. Né? A alegria do Senhor não é a sua completa força. Não consegue, só o Senhor não consegue lhe dar então, paz, esperança, né? A codependência anulativa, a pessoa totalmente se anula. É uma pessoa que não sabe dizer não. É uma pessoa que só faz aquilo que o outro mandar. É uma pessoa que não tem iniciativa própria. Não, a sua vida depende de outra pessoa. Depende de outra pessoa, totalmente. Né? Se a outra pessoa estiver bem, você está bem. Se ela estiver má, ela está má também. E existe a codependência impositiva, que é aquele que domina, que tem que ser tudo do jeito dele, dela. Né? Tem que ser assim, se não for assim, não dá para mim, não sei o quê. E isso daí beira uma psicopatia também, né? Aí, só que, querendo ou não, todos nós desenvolvemos tanto a impositiva como a anulativa. Né? Agora, existe um nível, né, de, digamos assim, normalidade sobre isso. Entendo. Geralmente, quem é anulativo fora de casa, dentro de casa é impositivo. E vice-versa.
Ou seja, muitas vezes a pessoa chega no trabalho, aquele sim senhor, não senhor, sim senhor, todo pacato, todo submisso, mas quando chega em casa mulher, lavou os pratos, trocou isso aqui tá sujo, não sei o que, velho, positivo. Entendeu? Que na verdade ele quer compensar. Mas o importante de tudo isso é a gente ser totalmente dependente, seja no lativo ou em positivo, do Senhor. Amém. É isso que a gente trabalha. Tem uma vida equilibrada, né? Isso, a gente trabalha no 30 semanas, é isso, é aprendendo a viver dependente do Senhor. Não depender, porque quando eu coloco os meus projetos, meus sonhos, na mão de outra pessoa, eu já estou começando errado. Porque essa pessoa é falha, essa pessoa não vai cumprir como nosso Senhor cumpre aquilo que Ele promete para mim e para você. Né? A gente vê uma passagem disso, se eu não me engano foi Abraão, que Deus fez um pacto com ele, os animais cortados ao meio, né? Sim. Então, os animais cortados ao meio ali, naquela cultura, era o quê? Se eu passasse com você no meio daqueles animais ali cortados, você está estabelecendo uma aliança. Estabeleci uma aliança com você. Se você aliança de sangue ainda, mais. Se você não cumprir, eu vou ter que matar você. Né? Isso. Era assim. Então, o que só a morte pode acabar com uma aliança de sangue. Então, o que acontecia ali? O que acontecia naquele fato? Deus sabia que ele não seria capaz de cumprir a parte dele. Deus faz ele dormir. Deus passa sozinho, trazendo toda a responsabilidade para ele. Então, quando a pessoa pega e coloca na mão do outro todos os seus sonhos, projetos, anseios, sabe? Está colocando na pessoa errada. E a Bíblia fala o que sobre isso? Maldito o homem que confia em outro homem. Ou seja, confia 100% em outro homem. 100% aí, só em Deus. Pois é, o que é que acontece? A pessoa vai falhar, que é o natural. E nós não somos perfeitos. Que a gente precisa, o que é que a gente precisa fazer? Aprender a conviver com a falha do outro. Sim. Né? E aí a pessoa falha e gera o quê? Angústia. Lutero vai dizer que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. E muitas pessoas ficam procurando outras pessoas para colocar nesse vazio onde só Deus preenche. Aí é onde está o problema. Aí é onde vem o problema. Verdade. Então eu tenho que depender totalmente de Deus. Eu tenho que entregar toda a minha vida, todo o meu projeto, tudo a Ele. Né? Hoje, depois que eu vim para a minha igreja da família, nossa igreja da família, eu não começo a trabalhar sem antes não ler a palavra. Benção. Né? Sem antes orar. Né? E a gente vê esse cuidado, esse zelo dos nossos líderes espirituais, nosso bispo e nossa bispa, quanto a isso. É tanto que a gente está aí num jejum de 21 dias e todo dia de manhã tem um versículo bíblico e tem os motivos de oração e os motivos de profetização. Então, cada um de profecia, né? Então, cada um ele está ensinando ali, cada um fazer aquilo que é necessário, buscar Deus em primeiro lugar. Amém. E quem deve participar do 30 Semanas, Edalcio? Bom, qualquer pessoa, seja ela cristão, não cristão, seja ela da nossa igreja ou de outra igreja, quem pode participar é aquele que sabe, eu tenho problemas, eu quero ser curado. Isso. Né? Porque além de trabalhar com o nosso público, que é nossa família, a membresia da Igreja da Família. O programa 30 Semanas, além de cura das emoções, ele também tem um trabalho evangelístico. Benção. Então, quando as pessoas vêm de outra igreja não, mas que vêm... Mas pode vir também, é permitido. Mas que vêm, que não são cristãos, vêm para cá, está sendo plantado o evangelho. Ninguém vai forçar nada, mas a palavra de Deus vai ser ministrada. Está lá plantado, o convite é feito. Isso. Né? E a gente tem visto pessoas, teve ultimamente aí um irmão que ele estava afastado, o outro irmão chamou ele para fazer o 30, ele voltou para Jesus, se batizou agora há pouco. Graças a Deus. Então a gente já vê aí, já tem feito algumas colheitas do programa até a semana, a gente está entrando para o 5º ciclo do programa. Uau! Dia 22, guarda aí essa data. 22. Eita, 22 de quê? De fevereiro ou janeiro? Janeiro. Próximo domingo. Próximo domingo. A gente vai estar liberando. Qual horário? Eu tô com um monte de discípulo querendo saber o horário. Eu falei, rapaz, fique ligado, porque acaba muito rápido. Pessoal, acaba muito rápido, eu tô falando sério. As mulheres, principalmente, elas acabam em menos de meia hora. Meu Deus. E a gente tá aí analisando o espaço da igreja para ver se a gente consegue aumentar o número de inscritos, né? Então, no domingo, dia 22 de janeiro agora,
A gente vai estar abrindo as inscrições após o culto das 10 horas. Terminou o culto, meio-dia alguma coisa. A gente vai estar lançando o link aí nas redes sociais da igreja. Ou seja, vai assistir o culto. Assista ao culto. Veja o horário que vai terminar e fique ligado. Não perca aí sua vaga. Sim, mas o link vai sair onde? Vai ser no Instagram, no YouTube, como é? A gente vai soltar no Instagram, com a ajuda do meu... Vamos colocar Rafael, lá na descrição, né? Vamos colocar na descrição, né, o link do Instagram, que lá vai ter o link de inscrição no domingo. Rafael, que cuida aí da parte da mídia do 30 Semanas. E do também. Instituto. Multivalente, polivalente. Presente de Deus para Isso é uma bênção, rapaz. Ele vai nos ajudar aí nesse processo da divulgação do link. A gente vai colocar no grupo da igreja. O ideal era, na minha visão, que todo líder de rede fizesse esse programa. Na verdade, a gente sabe, a gente estudou, né? Que fala que esse programa tem que ser feito por todos os cristãos, membros da igreja, a começar dos bispos e pastores, né? Verdade. E graças a Deus que vários pastores nossos já participaram e trabalham, né? Isso, a gente tem o pastor Ednelson, né? Que fez... Pastor Adeilton. Pastor Adeilton que fez e trabalha, coopera com a gente aí nessa obra, né? Palestram. São pessoas, homens de Deus, humildes, meu Deus, coração de servo. Tem nos ajudado aí nesse trabalho do 30 Semanas de forma extraordinária. Ou seja, para todo mundo, principalmente para líder. Isso. Vou ficar liderando, tomando conta de vida, mas tem coisa ainda que é para ser tratado. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Isso. Muita arrogância, muitas vezes, da gente achar que a gente está perfeito. Isso. Eu fui para São Paulo fazer um curso lá com a polícia de São Paulo. E nesse curso tinha um coronel chamado Coronel Giraldo. Ele é muito conhecido pela técnica que ele criou, né? Chama-se um curso de tiro defensivo na preservação da vida. E ele tinha uma frase que aí eu trouxe para o programa 30 Semanas, que ele diz assim: imbecis geram imbecis. Aí eu trago para o 30 Semanas o seguinte: pessoas curadas geram pessoas curadas. Pessoas que não estão curadas. Verdade. Pessoas libertas libertam. Pessoas cheias de feridas vão gerar pessoas cheias de feridas. Como um cego vai guiar outro cego. Pois é, então se eu estou liderando algo e eu sei que existem discípulos que estão me seguindo, então quanto mais eu tiver curado, eu vou gerar filhos curados. Né? Amém. Vou gerar discípulos, na verdade, discípulos curados, que nós somos filhos do bispo e da bispa. Né? Amém. E nós temos discípulos, a rede, a gente está formando discípulos. Né? E pessoas curadas geram pessoas curadas, isso é fato. E aí vai ter inscrição. Tem algum custo financeiro para participar do 30 Semanas? Olha, até o último programa, a apostila estava custando R$30. Mas aí não tem custo para inscrição. Não tem mensalidade. Para inscrição, não tem custo para inscrição, não tem mensalidade, é 100% gratuito. O único custo que o participante vai ter é com a apostila, que hoje está custando, se não me engano, eu procurei lá em São Paulo, para a gente já comprar as novas apostilas desse ano, R$35. Então, veja, se você for aí... Ou seja, é repassar o custo, né? Ele está comprando a apostila que ele vai usar, que é dele. Pois é. Não vai ter nenhum custo. É dele, pessoal dele, né? Que ele vai fazer suas anotações ali do que ele precisar fazer. Então, é dele. E veja que se você for procurar um psicólogo hoje, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, ele estipula já o valor que o psicólogo tem que pedir, a partir de um valor mínimo até... Então, é a partir de R$100. Você não vai... Por consulta. Por consulta. E é uma vez por semana. Então, se você for no mês, que aí o certo é toda semana... Ou seja, 30 semanas vezes 100, veja. R$3.000. Pois é. Então, veja, você está gastando R$35 para participar de uma terapia de grupo. Não desmerecendo, claro, o trabalho dos profissionais da área de psicologia. Não, são cruciais. Até porque no programa 30 Semanas a gente identifica pessoas que necessitam de um acompanhamento mais aprofundado e especializado, entendeu? Por um profissional, seja ele psicanalista ou psicólogo. Perfeito. Inclusive, a gente está montando uma equipe, a gente está nesse trabalho de montar uma equipe de psicólogos, a gente já tem um grupo que vai ser de ações sociais aqui na igreja. A gente está montando a nossa sala
né, de atendimento. Vizinha. Vizinha aqui, montando essa sala de atendimento para ajudar essas pessoas, né? A gente já está se organizando, quantas sessões a pessoa pode fazer a 0800, né, gratuitamente. Por quê? Porque a gente vai ter outras pessoas que vão chegar, né, buscando esse atendimento e precisam ser atendidas também. E aí a gente vai fazendo um rodízio para que todos possam ser atendidos. Então, durante o programa 30 Semanas... Isso é muito forte, cara. Existem situações que vai precisar de uma intervenção de um psicólogo, de um psicanalista. E aí, nesse processo aqui que a gente está desenvolvendo, né, da psicologia e da psicanálise gratuita pela ação agregada ao Instituto da Família, né, se a pessoa tiver condições financeiras de continuar esse trabalho, essa psicoterapia ou terapia, com aquela pessoa que está ali atendendo particular, e você continua com ele. Se você não tiver condições, aí você volta para o final da fila até que chega você de novo. Entendi. Muito bom, bom, Edácio. Possa atender todo mundo. Graças a Deus. Então, assim, a gente não desmerece o trabalho desses profissionais. Complementa, né? E tudo isso visando a cura das emoções do nosso povo, né, da nossa família. E o povo está precisando muito. Na minha família mesmo está tendo muitos casos nesse sentido aí. Alguns com problema de ansiedade, depressão. Vou falar que minha mãe mesmo luta faz um tempo. Hoje ela está mais estabilizada, mas faz muito tempo que ela luta contra a depressão, né? Pois é. E é algo muito sério. Muitas vezes a gente, pela ignorância, né, nas gerações anteriores, achavam que era fraqueza, né? Mas cada pessoa sabe o que passa. Até porque tem a questão hormonal, tem a questão biológica e tem a questão, né, o emocional, que já é outro tratamento. Muitas vezes a pessoa está precisando só de uma melhor alimentação, um tratamento, né, algumas vezes via medicação ou via uma alimentação, uma nutrição melhor para você se ajustar e toca a sua vida, né? E hoje, né, assim, a psicologia, ela tá... a gente sabe que houve um período muito empírico, né? Do trabalho da psicologia, da psicanálise também, muita subjetividade inserida nesse contexto. Mas hoje a gente já tem, a ciência está buscando a cada dia mais a trabalhar em conjunto com a psicologia e com a psicanálise. A gente vê aí a neurociência que vai explicando, né, o movimento, o que acontece no cérebro humano, as sinapses que vão ocorrendo, as regiões que ocorrem certos tipos de transtornos, já consegue fazer uma topografia no cérebro. Ocorre no córtex frontal e por aí, pré-frontal e por aí vai, entendeu? Então ele já consegue fazer isso aí hoje e facilita e ajuda nesse trabalho, entendeu? Então a ciência vem caminhando, né, progressivamente também para isso. Muitas coisas precisam avançar, mas foi um grande avanço a neurociência nessa área aí, ajudando a psicologia e a psicanálise. Depois a gente vai marcar outro dia para a gente vir aqui para falar sobre alguns termos assim que são muito novos, né, mas que se faz presente na vida de muita gente, como TDAH, né? Isso. Não vamos trazer para hoje não, porque a gente tá com um tema bem específico. Tem borderline. Pois a gente precisa abrir nossa mente aí sobre isso, porque muita coisa vem da genética, né? Muitas vezes vem da genética. E como a gente trata isso? Esquizofrenia, por exemplo. Muita genética aí, entendeu? Aí existem situações que não tem como, na terapia, apenas sanar. Precisa de uma intervenção medicamentosa, aí precisa ter um trabalho do psiquiatra para, em paralelo, ter um controle desse problema. Aí é o controle através do uso de medicamentos e da terapia. Um trabalho multidisciplinar, né, para conduzir a pessoa no seu processo de estar bem, se relacionando bem, convivendo bem, trabalhando bem. Ter uma vida equilibrada, comum, né? Equilibrada, entendeu? E a neurociência hoje, ela mostra os efeitos dos neurotransmissores, as dopamina, a serotonina, né? Todos esses hormônios que estão ali inseridos, que faz com que a gente possa estar bem, possa estar mal, né? Na nossa vida. Muitas vezes a pessoa está apresentando sintoma de depressão
e está precisando de reposição hormônica, por exemplo, Sim. hormonal, por exemplo. Verdade, Né? verdade. Ó, cara, me diz uma coisa. Dá pra contar alguns testemunhos do 30 Semanas, sem falar nome, né? Mas eu sei que tem muita coisa Deixa eu ver aqui uma gigantescas, coisa absurdas lá que acontecem, milagres. Muitos viram públicos, porque teve um período na pandemia que a gente estava fazendo até online, né? E os testemunhos eram públicos, ficavam até na internet, no YouTube, alguma coisa aí. Mas conta alguns casos aí. A gente tem aí o Dentro Instagram, da confidencialidade, que a gente não está dizendo quem é, tudinho. Mas a gente tem um caso, eu vi aqui agora, eu tinha perguntado a ele se podia falar, não vou citar o nome, ele autorizou aqui. A gente tinha um irmão que ele veio de outro estado, né? Estava aqui, ele passou por várias dificuldades para chegar aqui no nosso estado. E ele saiu de lá cheio de problemas, né? E esses problemas financeiros, separação, tudo, um monte de coisa. E o problema financeiro dele bateu no juizado e ele tem um mandado de prisão e não sabia. E aí ele fez o programa 30 Semanas, né? E o programa 30 Semanas foi... O Espírito Santo de Deus foi trabalhando nele, foi trabalhando nele. E certo dia ele me chamou para ir na casa dele. Eu queria falar com o senhor, tem uma coisa que está aqui, eu preciso botar para fora e falar que eu não consegui falar na partilha, porque eu preciso... E tem também a leitura da escrita de memória, né? E eu botei na minha escrita de memória, mas eu quero ler para o senhor... Que é o final, né? É o final, no finalzinho, no final. Né? E aí, quando eu cheguei lá, ele leu a escrita de memória e disse, agora tem uma coisa grave para eu falar para o senhor. Diga, eu vim de outro estado, saí praticamente fugido de lá, isso assim, explicou. Aí, dizem que eu tenho um mandado de segurança, mas eu não sei. Aí a gente procurou, né, nos bancos de dados e viu que tinha realmente esse mandado de prisão contra ele, né? Meu Deus. Esse mandado de prisão. E aí a gente... levou o conhecimento da liderança da igreja, né? E com a autorização dele, a gente buscou um advogado, tudo direitinho, e graças a Deus ele está tocando a vida dele bem, se apresentou lá, foi lá no estado, reveu a família, né? Ele entendeu que precisava resolver a vida foi dele. Lá não podia ficar. Foi lá para pedir fugindo. perdão à mãe dele, só que Uau. não conseguiu falar com a mãe dele, pediu perdão à tia, procurou os filhos. E, ultimamente, de uns tempos para cá, a filha dele, que ele não fazia tempo que ele não tinha visto a filha, veio para cá, para Recife, passou um período com ele. Deus. Uma restauração da vida dele, né? Uma ressignificação, uma ressignificação, uma viravolta, né? Uma reviravolta na vida dele, né? Do Espírito Santo de Deus atuando. Então, assim, é um dos grandes resultados do programa 30 Semanas. Aparece muitas pessoas com problemas com drogas, Edalcio? Aparece sim, e tem dado resultado o programa 30 Semanas também. Benção. Agora, o que é mais importante entender no programa 30 Semanas, não só no programa 30 Semanas, mas em todo o trabalho terapêutico, é que precisa muito da vontade da pessoa de superar, sabe? Porque sem a pessoa se lançar completamente naquilo ali, que ele está predisposto a participar, fica difícil. Na terapia ele vai gastar dinheiro em vão, ele vai gastar dinheiro para uma conversa e não um tratamento, entendeu? E quando chegar o ponto de confronto, ele foge. Corre. A gente tem situações aí de pessoas que vai no 30 Semanas, está indo, quando chega no momento de pedir perdão, ele corre. Ele inventa uma história, isso é que a gente chama na psicanálise de resistência, né? O processo de resistência dele é muito grande, e aí ele não consegue romper, a gente está no ano de romper, né? Ele não consegue romper essa barreira de ir liberar perdão ou pedir perdão. E aí ele prefere sair do programa do que continuar e ser curado. Prefere continuar com aquela doença do que seguir em frente e ser curado. Eu mandei muita gente, né, pro 30 Semanas, graças a Deus, toda a honra pra glória, e glória para o Senhor Jesus. E teve gente, Edalcio, que um dia antes, nas segundas-feiras, a pessoa ficava nervosa, ficava com problema na barriga,
ficava já ansioso porque sabia que o outro dia ia ser o 30 semanas, ia ser o momento dele ser confrontado pela palavra e ele ter a oportunidade de falar, e ele queria fugir daquilo. É justamente isso aí. Você escutar você mesmo faz parte da terapia. E escutar você mesmo falar das suas mazelas é um confronto muito grande. Então a pessoa tem que ter predisposição, tem que estar determinada. Eu quero essa mudança na minha vida, eu quero esse giro de chave na minha vida, sabe? Eu quero essa transformação, eu quero a cura disso aí. Eu vi pessoas que no programa de 30 semanas que fizeram, que fazia 20 anos, sem se comunicar com os parentes, com o pai, com família, com nada. E de repente, depois do programa de 30 semanas, está sentado numa mesa, almoçando, jantando, conversando, sorrindo com pessoas que faziam, que há 20 anos não se via. É um milagre, né? É milagre. Você começou a falar sobre família. E aqui o podcast é pra família e é em família. Amém. E tem um ponto que é muito chave, né? Tanto do ponto de vista espiritual quanto psicológico, né? Que é a falta de paternidade ou paternidade distorcidas. A paternidade eu digo a você, pela experiência que eu tenho, né? Eu sou novo na área de atendimento terapêutico, mas até aqui eu digo a você que 99% Meu Deus. dos transtornos emocionais tem a ver com a paternidade. Maternidade e maternidade, né? Paternidade, principalmente paternidade. Tem tudo a ver. Quando a gente vê isso no programa 30 Semanas, tem uma das palestras que a gente fala sobre paternidade, né? Uhum. E representa isso uma árvore, né? Então, a árvore, ela na raiz, né, onde vão os nutrientes para a árvore, fica ali o processo de rejeição, né? A rejeição, aí tem uns bloqueadores ali bem rente ali ao cálculo, né, que evita que passem os nutrientes ali, aí vem a orfandade, né? Que é justamente ali, o processo de rejeição e a orfandade. E muitas vezes você é órfão de pai vivo. Isso. Esse que mora na sua casa. Esse é o pior. E aí, nos frutos dessa árvore, aí vem procrastinação, prostituição, ira, né? Vem sexualidade distorcida, conforme a Bíblia. Né? E ansiedade, estresse, depressão, tudo que você imaginar vendo. E isso não é a doença. Não, é a válvula do escape. Isso aí é a manifestação, como eu falei, daquela descarga. Isso aí é o... Por trás disso tem o trauma. A emoção é a resposta do trauma. Né? A orfandade é a infecção. Essas questões simplesmente são a febre. É simplesmente sintomas. Isso. É o sinal que algo está errado. A febre é justamente isso aí. Tem alguma coisa inflamada. Eu preciso identificar. Então, vamos lá analisar. Fazendo esse contexto, esse paralelo, é mais ou menos isso aí mesmo. Então, no programa 30 Semanas, a gente restaura essa paternidade. Glória. Mas essa paternidade não é restaurada apenas entre eu com meu pai físico, não, biológico, não. Quando eu falei, muitas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de pai, porque transfere para Deus o pai biológico que teve aqui. A imagem do pai. Transfere e tem a dificuldade de chamar ele de pai. E aí, quando a gente trabalha isso no programa de 30 Semanas, restaura essa paternidade. Quando restaura essa paternidade, o sentimento de rejeição e abandono vai embora. E a pessoa começa agora o quê? A produzir o fruto do Espírito. Que ele está livre, né? Está livre, longanimidade, domínio próprio. Glória a Deus. Todos aqueles... Aumenta a fé, aumenta amor, paz. Porque o que é que o programa 30 Semanas, o Bispo, ultimamente, tem falado muito sobre isso. O meu relacionamento com Deus, né? O meu relacionamento com Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, há uma restauração dessa paternidade de Deus e a minha identidade de filho de Deus, né? Então, quando eu tenho essa identidade de filho de Deus restabelecida, eu sei quem eu sou agora, aí eu consigo agora me relacionar bem com as pessoas.
Tanto que quando vocês se apresentam, a primeira coisa que vocês falam é o quê? Sou filho amado de Deus, vencendo nas áreas aí. Glória a Deus. É isso aí. Amém. Vencendo, né, Dálcio? Vencendo. É uma A gente não tá tudo constância. terminado não, né? Não, é uma É um trabalho, né? Todo dia você tem algo ali para vencer. Tem que ficar né? vigilante sempre. Isso o tempo todo, porque senão tem recaídas, né? Tem a recaída e nós somos falhos, né? Verdade. Nós somos falhos e nessa armadura que Deus nos dá, através do programa 30 Semanas, a gente precisa estar cuidando dela para que não dê uma brechinha ali e Satanás consiga entrar e querer que a gente tenha um surto novamente com aquele problema que a gente tinha anteriormente, né? Verdade. E ele quer só apontar o dedo e dizer, aí, tá vendo? Não teve jeito, Exato, tem jeito não. é o tem jeito acusador. não. É o dedo em riste, assim, dizendo, tem jeito não. Você tem precisa jeito entender quando é curado e aceitar a graça, isso. sabendo que não é merecimento seu. Não, é um processo, né? A gente, é o que eu aprendi, a gente aceita Jesus, a gente tá salvo. Isso, né? Mas eu tenho que passar pelo processo de santidade. isso. O processo de santidade é eu deixar tudo aquilo que não agrada a Deus para trás e continuar vivendo agora os princípios, né? Então, nesse processo de Deus, eu vou adquirindo não só a santidade, mas vou adquirindo maturidade espiritual, Isso. e intimidade com Deus, que é o que é mais importante. Verdade. Né? E o que é que eu aprendi? Eu aprendi na dor, viu? Que quando você quebra um princípio desse, você volta para o início, para o zero, e voltar para o zero Já dói. aprendi muito, Edalcio. Aprendi muito. Já fui muito cristão ioiô, Edalcio. Voltar para o zero dói muito, e você, para recuperar o que ganhou, né? É uma relação de confiança. Uhum. Né? Então você quebrou, para você reconquistar aquela confiança de novo, Verdade. vai ter que trabalhar e muito, né? Verdade, irmão. Verdade. É isso. Glória a Deus. E você? Gostou? Tá gostando aí do episódio aí que a gente tá falando das curas das emoções? Ajuda a gente aí, faz a inscrição aqui no nosso canal, é novinho, né? 0 quilômetro, nós estamos estreando Meu hoje. Deus, que honra. Comenta também, faça o seguinte, por favor, se você tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários que depois a gente vai trazer aqui, Isso. né? Para Edalcio Nascimento. Edalcio também ele tem uma clínica, boa viagem, né? Lá na Rua da Solidade, na Galeria da Solidade. A gente vai passar. Tu tá com o Instagram da clínica, Tô. tudinho? Pronto, a gente vai deixar aí nos comentários. Você pode entrar em contato diretamente com ele. Também vamos colocar o quê? O Instagram do 30 Semanas Tem o aí. Instagram do 30 Semanas, né? Nosso Rafael produziu ele aí também, deu um upgrade, né, nele. E lá tem muitos registros do que a gente faz, né? Vídeos e mensagens que a gente coloca lá. E foi um prazer estar aqui hoje abrindo aí esse podcast. É uma honra muito grande para mim. Podcast, né? Em Podcast, família. Eu creio que você vai estar aqui muitas vezes, não só para falar sobre psicologia e 30 semanas, né? Eita, E Jesus. você também é da equipe do Instituto da Família, né? Vamos E nós embora. pensamos aí, né? Trazer ensino de qualidade para que o nosso povo cresça. Porque você falou de princípio e Deus quer que a gente seja próspero em todas as áreas. E prosperidade não é só financeira. Não. Ele quer que a gente tenha uma vida boa e abundante. Isso. E para isso a gente precisa ser liberto. Não pode Isso. estar preso pelas ignorâncias da vida. A gente tem que crescer em todas as áreas. Isso. Eu tenho vivido muitos milagres, né, de Deus na minha vida pessoal, na minha vida familiar, né? E é vivendo princípios. Boa. Porque o milagre ele não acontece apenas com a ação do Senhor. Todo milagre tem minha participação, tem a sua participação nele também. Isso. Então a gente tem que participar do nosso milagre, né? Para que as coisas aconteçam. Amém, Conforme irmão. a vontade dele. Glória a Deus, foi uma honra Amém, ter recebido também. você aí. Tem mais algumas considerações? Quer deixar o último recado? Agradecer pela oportunidade aí, né? De estar aqui inaugurando esse momento, né? Esse bate-papo. Dizer que o programa 30 Semanas está aí começando aqui. A gente vai abrir inscrição novamente dia 22 de janeiro. Perfeito. Dia 21 de março a gente começa. Tem um encontro ainda no mês de fevereiro, dia 28. Tem no dia 14 de março e 21 de março a gente está começando realmente o 5º ciclo. E a gente Glória a aguarda Deus. você. Fica atento aí
nas redes sociais da igreja. Isso. Não perde a inscrição, porque só Que vai ocorre sair uma também vez por ano. vai sair no Instagram também do 30 Semanas, Vai. né? A inscrição, né? Vai, Então, só ocorre uma vez por ano, né? Então, se você Bom perder essa lembrar, bom oportunidade, só próximo ano, né? é. Então, todo ano a gente tem, são aproximadamente 8 meses. A gente vai até o dia 10 de outubro, né? Uhum. Com esse programa. E aí a gente entra num período de recesso para o pessoal descansar um pouquinho, né? E se capacitar E se também. capacitar é que a gente sempre vem buscando, né? A gente tem aí a doutora Nilvânia, que nos ajuda bastante, né? Ela Próxima traz- semana ela tá aqui com a gente. show de bola. Ela sabe muito, a mulher é muito inspirada por Deus. E é minha parceira nessa luta, junto com Patrícia também, que é psicóloga. Né? Graças a Deus. E a gente tá aí nessa. Né? Então não perca aí a oportunidade, se inscreva, corra quando for abrir a inscrição, vai lá, garanta a sua vaga Isso. e vem se libertar, né? Amém. Em Amém. nome de Jesus. Amém, em nome de E Jesus. eu mando um beijo aí pros nossos bispos, Bispo Paulo Filho e Bispo Ana Flávia. Também. Beijo. Amamos vocês. Deus Amém, abençoe. pai. Até a Amém. próxima. É. Abração.